Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera, aunque te resistas. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo! Jean Turco, será que ele vai conseguir fazer todos esses afueras aí que ele falou? Tomara, de novo, estou entre a esperança e o ceticismo, essa é a minha posição. O que eu diria, este afuera, ok, é muito, assim, talvez pague para algum público na TV. Na verdade, ele não vai exatamente, vamos explicar também, para a maioria acho que está acompanhando muito, porque ele é um personagem interessante, então todo mundo está sabendo, não é que ele vai abolir esses ministérios, na verdade ele vai abolir, entre aspas, ele vai fundir com outros. Então, por exemplo, vocês viram, alguém talvez deve ter ficado chocado, né? Como assim o Ministério da Saúde? Ele vai colocar junto, dentro do capital humano, com ensino, saúde e outras questões trabalhistas, etc. E tal. Então ele vai fundir os ministérios e pode fazer ministérios mais enxutos. Isso faz sentido. Porque é importante entender que, além realmente daqueles ministérios lá que ele mostrou que são os principais e os fundamentais, talvez as pessoas achem que os ministérios, os 30 e passa ministérios que tem geralmente um país, como tem aqui, etc., que existem porque para servir alguma função específica. Não é. Os ministérios existem para abarcar pessoas, para dar emprego, para cabide de emprego, para dar poltronas. Por exemplo, vou explicar isso. Você vê que geralmente o que acontece, eles criam um novo ministério para dar para o centrão, para uma figura, etc. Então, geralmente o que acontece, tanto dentro de um governo quanto na história, é o seguinte, o Ministério, por exemplo, da Infraestrutura, muitas vezes é desmembrado, criando o Ministério da Infraestrutura e o Ministério do Transporte. Depois, o Ministério do Transporte Civil, Ministério dos Portos, Ministérios da Aviação, assim por diante. E, historicamente falando, mesma coisa. O Ministério da Economia, antes, inicialmente, englobava tudo. Economia, Tesouro, aqui chamado de Fazenda, Comércio Exterior, Trabalho, Inovação, etc. E, historicamente, mais ou menos na maioria dos países, começaram a desmembrar e criar Economia, Tesouro, Comércio Exterior, Inovação, Trabalho, etc. Não porque essas funções antes não fossem feitas pelo Ministério, mas para dividir e dar para os amiguinhos, ok? Para governar. A mesma coisa esporte. Não existia Ministério do Esporte na época dourada da Argentina, por exemplo. Estava dentro do Ministério do Ensino. A mesma coisa o Ministério da Cultura. Era ensino, cultura, esporte. Depois desmembraram, mais ou menos no mundo inteiro, para dar para os companheiros. É isso que aconteceu. Então ele quer voltar exatamente a essa estrutura. É muito bom que ele tenha explicado por que isso acontece, como isso acontece, etc. Obviamente, o que Lobauer estava falando, concordo plenamente, na literatura nós chamamos de deep state, que é isso, do funcionário sentar lá no papel. Ou seja, ele não está acostumado a isso. O deep state seria a resistência, os motins, a greve branca que os funcionários estatais podem fazer em simplesmente não querer colaborar, não ajudar a fazer as reformas que ele quer fazer. O deep state é muito poderoso. Quando você chega no governo, no executivo, no ministério, você precisa dos funcionários públicos para eles fazer andar a máquina, para você fazer as reformas que você quer fazer. E se adiciona um outro problema. Ele não tem experiências de governo, ele não tem experiências políticas de governo de executivo. Então é muito difícil. Eu estou cansado de ver pessoas do privado muito competentes, muito boas, muito de sucesso no privado, que depois vão para o setor público e se decepcionam, ficam chocados e não conseguem trabalhar. Por quê? Primeiro, é um problema de expectativa. É porque eles acham que mesmo o cara do privado,
que foi saqueado por anos e anos, por décadas, que recebeu propostas de corrupção, quer dizer, que sabe qual é a face do Estado lá, depois se ilude ainda que por trás dos bastidores o Estado seja mais eficiente, mais limpo, que possa ser consertado mais facilmente. Não é, é só pior. Então, quando o cara vai para o Estado, se fica chocado no tamanho da máquina, na burocracia, na lentidão, etc., e não consegue fazer andar aquilo.